Cinética y reactores químicos, capítulo 9, aula 9.1, ministrado pela professora Caridad Nouda Pérez. Tópicos da aula: efeitos da temperatura e pressão, é o que vamos tratar no capítulo 9. Agora, nessa aula, vou falar sobre introdução e reações simples. Nas reações simples, vou tratar de calores de reação a partir da termodinâmica e os calores de reação em função da temperatura e também das constantes de equilíbrio a partir da termodinâmica e a conversão de equilíbrio. Esta aula foi preparada usando o capítulo 9 do Octavio Levenspiel. Introdução. Toda vez que a gente precisa encontrar condições favoráveis para uma determinada reação, é necessário saber qual é o tipo de reator que vou usar, batelada, CCTR, PFR, e qual é a capacidade de reactor para reações simples. Então, eu necessito, e também para reações complexas. Então, eu necessito conhecer qual é a conversão de reagente e qual é a distribuição de produtos. A distribuição de produtos ela interessa mais para reações complexas. Mas o efeito da temperatura e da pressão também podem influenciar na conversão e na distribuição de produtos. Então, o que nós vamos fazer? O análise do efeito da temperatura e pressão em 3 etapas. Na primeira etapa, é necessário determinar como a concentração de equilíbrio e a taxa de reação, concentração de equilíbrio, taxa de reação e distribuição de produtos são afetados com a variação de temperatura e pressão. Aí é necessário então determinar a programação ótima de temperatura e como, em função disso, nós podemos nos aproximar a um projeto de um reator real. Também na segunda etapa, então agora, nós temos que saber que as reações químicas, elas são acompanhadas por efeitos térmicos, elas podem ser endotérmicas ou exotérmicas. Isotérmica é muito raro. Então, saber se a temperatura da mistura, como modifica o efeito da temperatura a uma ou outra temperatura, a mistura de reação como tal. E então aí, quais sistemas de reatores, trocadores de calor, etc., se aproximam mais do óptimo. E depois disso, então, para os sistemas de reatores e trocadores de calor que se aproximem do óptimo, pode-se propor mais um sistema. Então, em função das considerações econômicas, se seleciona um dos sistemas como o sistema melhor. Então, vamos começar para reações simples. Qual é o interesse em reações simples? O grau de conversão e a estabilidade térmica do reator. São as duas partes. Então, pela termodinâmica, nós podemos calcular o calor liberado ou absorvido para um determinado grau de extensão e também obter a conversão máxima possível. Então, vamos começar então pelos calores de reação a partir da temperatura. O calor liberado ou absorvido para uma determinada reação química a temperatura T2 vai depender de quê? Natureza do sistema reacional, quantidade de reagente, temperatura e pressão do sistema de reação. É necessário calcular o delta da reação, mas se ele for desconhecido, é possível obter pelos dados termodinâmicos tabulados usando os calores de formação ou de combustão dos reagentes. Esse tipo de tabela se refere sempre à temperatura T1 a 25 graus centígrados. Por isso, o calor de reação eu estou colocando aqui como uma temperatura T2. Então, para a reação A moles de A formando R moles de S e S moles de S, o calor de reação a uma determinada temperatura T2 vai ser o quê? O calor transferido pelo ambiente ao sistema reacional quando A moles de A desaparecem ou reagem para formar R moles de R e S moles de S. Assim temos então que essa reação, o delta H dessa reação, ele pode ser positivo. Se for positivo, então a reação é endotérmica, ou negativo, e nesse caso a reação é exotérmica. Então vamos começar a falar sobre os calores de reação e a temperatura. E então, nesse caso, como avaliar o calor de reação a uma temperatura determinada T2, essa é a temperatura na qual acontece a reação, e o calor de reação a temperatura T1, que é a temperatura no qual eu tenho as tabelas
termodinámicas, entonces, que es 25 grados centígrados. Entonces, para eso, hoy voy a usar la ley de conservación de energía. Entonces, nunca la ley de conservación de energía dice que el calor absorbido durante la reacción química a una temperatura T2 va a ser igual a ¿qué? Ao calor adicionado aos reagentes para mudar su temperatura de T2 para T1 más o calor absorbido durante la reacción a temperatura T1, esto sería el delta H da reacción, más o calor adicionado aos produtos para mudar su temperatura desde T1 para T2. En resumo, como que eu veo eso? O delta H da reacción a temperatura 2, que es la primera parte, es igual a ¿qué? A menos a entalpia dos reagentes na temperatura 1 menos a temperatura 1, mais o delta H da reação na temperatura 1, mais a entalpia dos produtos na temperatura 1, 2 menos a entalpia dos produtos na temperatura 1. Então, os subíndices 1 e 2 aqui se referem a temperaturas 1 e 2, tá bom? Todo o que eu vou usar daqui para frente nessas expressões vão se referir às temperaturas 1 e 2. Então, em termos de calores específicos, o delta H da reacção a temperatura 2 é igual a quê? O delta H da reacção a temperatura 1 mais a integral desde T1 até T2 do nablo Cp dt. Então, quem é o nablo Cp dt? O nablo Cp é igual a R, coeficiente estequiométrico de R vezes o Cp de R, mais o coeficiente estequiométrico de ds vezes o Cp ds, menos o coeficiente estequiométrico de A vezes o Cp de A. Agora, se os calores específicos eles são função da temperatura, então o Cp de A é igual a alfa A mais beta A vezes a temperatura mais gama A vezes a temperatura ao quadrado. O dr e o ds correspondem à mesma expressão, só temos que colocar alfa R, alfa S, beta R, beta S e gama R, gama S. Esses valores de alfa, beta e gama também estão tabulados e é possível obter eles na literatura. Tense então que se o calor de reação depende da temperatura, então o delta H da reação a 2 é igual a delta H da reação 1 mais a integral de T1 até T2 de que alfa, gamma, nabla de alfa más nabla de beta vezes T más nabla de gamma vezes T ao quadrado dt, que é a expressão, que é o diferencial. Então, fazendo a integral, essa integral, temos que o delta H da reação a temperatura 2 é igual a delta H da reação a temperatura mais nablo alfa vezes a temperatura 2 menos a 1, mais nablo de beta sobre 2 vezes a temperatura 2 elevado ao quadrado menos a temperatura 1 elevado ao quadrado, mais um nablo de gama sobre 3 vezes a temperatura 2 elevado ao cubo menos a temperatura 1 elevado ao cubo. Onde quem são os nablos de alfa, de beta e de gama? O nablo de alfa é igual a R, que é o coeficiente estequiométrico de R vezes alfa R, mais o coeficiente estequiométrico de ds vezes alfa S, menos o coeficiente estequiométrico de A vezes alfa de A. Para o nablo de beta e nablo de gama, as equações são similares, só que substituindo pelos beta, nesse caso nablo de beta, e pelos gama no nablo de gama. No nablo de gama. Então, conhecido o delta H da reação e os CPs dos reagentes e produtos nas temperaturas de interesse, então é possível calcular o delta H da reação a qualquer tempo, a qualquer temperatura. Então, vamos falar agora de constante de equilíbrio a partir da termodinâmica. As leis segunda lei da termodinâmica é uma das leis que nos permite calcular, porque define em ela, a constante de equilíbrio e a conversão de equilíbrio. Então, mas temos que tomar em conta uma coisa: sistemas reais não necessariamente atingem a conversão de equilíbrio. A conversão de equilíbrio, que são calculadas pela termodinâmica, são os valores sugeridos a ser atingidos, é decir, os valores máximos que podem ser atingidos para essa condição. Não pode atingir-se um valor superior a esse. Então, definindo então a energia livre padrão, delta H, delta Y padrão para a reação anterior à temperatura determinada como o delta H, a variação da energia livre padrão é igual a R vezes a energia livre padrão de R mais S vezes a energia padrão de S menos A vezes a energia padrão de A.
Lembre que al R, S y A son los coeficientes estequiométricos. Va a ser igual a que menos RT veces un logaritmo neperiano da constante de equilibrio. Y eso es igual a menos RT veces un logaritmo neperiano de estas relaciones que está a fugacidad en condiciones de equilibrio sobre a fugacidad de padrón de R elevado al coeficiente estequiométrico de R veces a fugacidad en la condición de equilibrio sobre la fugacidad de padrón de S elevado al coeficiente estequiométrico de S dividido a fugacidad de A en la condición de equilibrio sobre la fugacidad de A padrón elevado al coeficiente estequiométrico A. Es decir, productos, relación de fugacidad de dos productos elevado a sus coeficientes estequiométricos sobre la relación de fugacidad de un reagente elevado a su coeficiente estequiométrico. Y0, entonces, es energía libre padrón, que está tabelada, y K constante de equilibrio de la reacción. Entonces, ¿cuáles son los estados padrón entonces, que nos usamos para obtener a fugacidad de padrón y como tal? Para gases, componente puro a una atmósfera, que podemos usar la aproximación de un gas ideal. Para sólidos, componente puro a una atmósfera. Líquidos, líquido puro en la supresión de vapor en esa temperatura. Soluto, 1 mol por litro o concentraciones diluidas hasta que actividad sea igual a 1. Así entonces, a constante de equilibrio puede ser definida como a constante en función de fugacidades, como ya vimos anteriormente, a relación de fugacidades de R elevado a R, fugacidades de S elevado a S, sobre fugacidades de A elevado a A. ¿Por qué? Porque la fugacidad del componente puro es igual a 1. En función de constante de equilibrio, en función de las presiones, la presión parcial de R elevado a R sobre la presión parcial de S elevado a S sobre la presión parcial de A elevado a A. Constante de equilibrio en función de las concentraciones de fracciones molares es igual a la fracción molar de R elevado a R veces la fracción molar de S elevado a S sobre la fracción molar de A elevado a A. Y a constante de equilibrio en función de las concentraciones, que es igual a que concentración de R elevado a R, concentración de S elevado a S sobre la concentración de A elevado a A. Todos esos dados se refieren a fugacidades, presiones parciales, fracción molar y concentraciones de no equilibrio, tanto de dos productos en la parte superior y dos reagentes en la parte inferior. Entonces, para gases a presiones bajas o desvío de idealidad es muy poco. Entonces, el estado padrón de una atmósfera donde a fugacidad de padrón es igual a presión parcial padrón, que es igual a una atmósfera. Entonces, buscar de equilibrio, constante de equilibrio, que es igual a E a menos delta Y0, es decir, menos la variación de energía libre padrón dividido RT, va a ser igual a KP, que tenga esta expresión multiplicado por P0, que es igual a una atmósfera a menos delta N. P0 es una atmósfera y siempre 1, para mantener la consistencia adimensional es usado en ese caso. Y delta N es igual a R más S menos A, es decir, la diferencia de los coeficientes estequiométricos R más S del reagente del producto menos coeficiente estequiométrico del reagente. Entonces así, para cualquier componente I de un gas ideal como tal, a fugacidad de ese componente I va a ser igual a la presión parcial de ese componente I, va a ser igual a la fracción molar de ese componente I veces la presión total, y va a ser igual a la concentración del componente I veces RT. Así entonces, KF, constante en función de la fugacidad, va a ser igual a constante en función de la presión. Entonces, la constante de equilibrio va a ser igual a constante de presión dividida por 1, que es una atmósfera, a delta N. 1 a cualquier delta va a ser igual a 1. Es igual a KY, K en función de la presión parcial veces a presión parcial elevado a delta N sobre a presión padrón elevado a delta N, y va a ser igual a Kc veces RT elevado a delta N sobre la presión parcial una atmósfera elevada a delta N. Ya en los casos de los sólidos, la variación de la fugacidad con la temperatura es pequeña y ella puede ser ignorada, y entonces podemos considerar que la fugacidad de un sólido, de equilibrio de un sólido sobre la fugacidad de padrón es igual a 1. Entonces, ahora vamos a hablar entonces, continuamos con la conversión de equilibrio. Entonces, la composición de equilibrio y la gobernada por la constante de equilibrio.
que varía con la temperatura según la ecuación de Van Hoff. Entonces, la ecuación de Van Hoff dice derivado del logaritmo de la constante de equilibrio en función de la temperatura es igual a delta H de reacción sobre R veces a temperatura al cuadrado. Integrando la ecuación anterior para delta R, delta H constante, obtenemos entonces que el logaritmo de la constante cinética, de la constante de equilibrio a temperatura K2 sobre la constante a temperatura K1 es igual a menos delta H de reacción sobre R multiplicado por inverso de T2 menos inverso de T1. Esa expresión es muy similar a la ley de Arrhenius cuando es integrada, que a dependencia da constante cinética da reacción con a temperatura. Entonces, si el delta H de reacción varía con la temperatura, entonces la integración será logaritmo neperiano de K2 sobre K1 va a ser igual o inverso de R integral desde T1 hasta delta H hasta T2 de delta H de reacción sobre T2 veces a dt. So que el delta H de reacción es igual a delta H de reacción a temperatura 0 más el delta H de reacción a temperatura 0 sobre AT. Sendo que aqui agora T0 é temperatura padrão e T é a temperatura da reação. Do nabla Cp dt. Sustituyendo então o delta H de reacción y usando la dependencia del nablo T, del nablo Cp con la temperatura e integrando esa expresión, obtengo que R veces el logaritmo neperiano de K2 sobre K1 es igual al nablo de alfa veces el logaritmo neperiano de T2 dividido T1 más nablo de beta sobre 2 multiplicado por T2 menos T1 más nablo de gamma sobre 6 multiplicado por T2 al cuadrado menos T1 al cuadrado más, entre paréntesis tengo un termo, menos delta H de reacción a temperatura padrón más nablo de alfa a temperatura padrón más nablo de beta sobre 2 a temperatura padrón elevado al cuadrado, más nablo de gamma sobre 3 a temperatura padrón elevado al cubo. Toda esa parte multiplicada por el inverso de T2 menos el inverso de T1. Con las expresiones anteriores, entonces es posible calcular a constante de equilibrio y a conversión de equilibrio en función de la temperatura. Entonces, ¿a qué conclusiones se puede llegar sobre a constante de equilibrio y a conversión de equilibrio y concentración de equilibrio da temperatura? Primero, a constante de equilibrio no es afectada por la presión, por la presencia o ausencia de inertes o por la cinética de reacción. Ela somente es afectada por la temperatura. Segundo, mismo que la constante de equilibrio no sea afectada por la presión o por la presencia y ausencia de inertes, a concentración de equilibrio y a conversión de equilibrio las pueden ser afectadas por esas variables. Es importante. Tercero, a constante de equilibrio mucho mayor que 1 dice que a conversión de equilibrio tende a 1 y entonces estaríamos en presencia de una reacción irreversible. A constante de equilibrio ser muito menor do que 1 faz com que a conversão de equilíbrio seja baixa e o que torna essa reação sendo uma reação reversível. Quarto, o aumento da temperatura faz com que a conversão de equilíbrio aumente para reações endotérmicas e o aumento da temperatura faz com que a conversão de equilíbrio diminua para reações exotérmicas. Quinto, o aumento da pressão em reações em fase gasosa faz com que a conversão de equilíbrio aumente quando o número de moles diminui com a reação. E a conversão de equilíbrio vai diminuir quando a pressão aumenta, quando o número de moles aumenta na reação. E sexto, todas as reações elas vão ter um efeito de diminuição vão ter o seguinte efeito: quando a concentração do inerte diminui, actúa da mesma forma que um aumento de pressão em reações em fase gasosa. Então, vamos ver o efeito da temperatura na conversão de equilíbrio predita pela termodinâmica para uma pressão fixa. Então, eu tenho aqui um gráfico de conversão de equilíbrio em função da temperatura. Nós podemos ver a reação endotérmica, ela é favorecida com o aumento da temperatura e na medida que o aumento da temperatura vai ter uma conversão de equilíbrio maior. Já as reações exotérmicas, se o aumento da temperatura, a conversão de equilíbrio tende a cair muito. Então, ela é favorecida trabalhando a temperaturas menores. Conteúdo protegido por direito autoral, sendo permitida apenas a sua reprodução para fins educativos e de informação
No âmbito da disciplina cursada, nos termos da Lei 9.610 de 98. A distribuição ou reprodução das imagens é proibida sem expressa autorização. Continua.